primeira questão diz: em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 16. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com número nas seguintes condições. Letra A, par. Letra B, primo. E letra C, par e primo. Então, primeiro, letra A. Nós temos 16 bolas numeradas de 1 a 16, então a gente já sabe o nosso espaço amostral, o nosso denominador da nossa probabilidade. Então, a gente tem aqui, ó, a probabilidade e o número 16 é o nosso denominador. Então, a gente vai saber agora quantos são os números pares que eu tenho nesse conjunto de 1 a 16. Então, primeira coisa, o número par, a gente sabe que vai de 2 em 2, né? Então, para a gente saber de uma forma mais rápida, saber como encontrar esses números, porque assim, o 16, ele é simples da gente encontrar, mas o número poderia ser enorme. Poderia ser um número de 200, ser 200 bolas, poderia ser 256 bolas. Então, para a gente não precisar fazer todas elas, a gente apenas iria dividir esse número por 2. A gente vê aqui, ó, começa com o número ímpar, termina com o número par. Então, eu divido esse valor aqui por 2, 16 por 2, e encontro o meu valor de números pares. Então, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, no caso, eu tenho 8 números pares no conjunto aqui de 1 a 16. Então, seria a resposta. No entanto, se você não lembrar de fazer essa divisão, então você vai ver quais são os números pares. De 1 a 16 é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Então, 8 números. Então, coloca aqui 8 em 16. Apenas isso. Para números primos, então a gente tem que lembrar o que é número primo. O que é número primo? São números que têm apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo, certo? Então, isso é número primo. Então, aqui, ó, novamente, a probabilidade. A gente sabe aqui o denominador, nosso espaço amostral, 16, que é o total de bolas que a gente tem dentro dessa urna. Então, temos aqui, ó, números primos de 1 a 16. Quais são? 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Então, temos 6 números primos. 6 números primos. Então, 6 em 16. Feita também a letra B. Agora, temos aqui, ó. Eu quero saber a probabilidade de ser um número par e número primo. Então, a gente vê o seguinte. É par e primo. Então, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser o número par e o número primo. Tá nesse conjunto aqui. Primeiro, a gente sabe que números primos, como eu já falei aqui, são números que têm apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. E aí a gente tem que apenas um número primo é par. Um único número primo é par. Todos os outros são números ímpares. Então, qual é o único número primo que é par? É o número 2. Então, aqui, ó, número par e primo, entre 1 e 16, ou entre 1 e qualquer número, que na verdade apenas o 2 é um número par e primo ao mesmo tempo. Então, tem apenas um número. Lembrando sempre, é o número 2, mas eu quero saber a quantidade de números. É o número 2, então apenas um número. 1 em 16. Certo? Respondida a primeira questão. A segunda questão, ela propõe o seguinte. Se lançarmos 2 dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de sair 2 números iguais na face superior dos dados? Então, primeiro, a gente está trabalhando com 2 dados. Então, a gente tem que saber qual é o espaço amostral dos 2 dados. A gente sabe que o espaço amostral de um dado são 6, que são 6 números diferentes que eu tenho nas faces dos dados. Então, eu tenho 6 em um dado e 6 em outro. Então, eu multiplico essas chances. 6 vezes 6, 36. Então, eu já tenho aqui o meu espaço amostral, que seria, no caso aqui, ó, o meu denominador. Embaixo aqui seria o número 36. Ok. Agora, eu quero as chances de sair um número igual na face superior.
Então, quais são as possibilidades? São dois dados. Sair 1 e 1, sair 2 e 2, sair 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Então, são 6 as chances de na face superior saírem números iguais. Então, respondido 6 em 36. Caso a gente precise ou queira reduzir essa fração, divido por 6, fica 1 em 6. Respondido. Na terceira questão, fala o seguinte: em uma sacola existem 20 rifas numeradas de 1 a 20. Qual a probabilidade de ser sorteado um múltiplo de 3? Então, já temos aqui que existem 20 números de rifas. Então, o meu denominador já está pronto. Então, eu só preciso saber quais são os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3 de 1 a 20? Os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15 e 18. O próximo seria 21, mas 21 passa de 20. Então, seriam apenas 6 esses múltiplos. Então, 6 em 20, que como eu falei, podemos reduzir por 2. Por 2, aqui fica 3 em 10. A quarta questão, ela é de assinalar. Então, a gente vê o seguinte: uma urna contém bolas coloridas, uma de cada cor: amarela, verde, azul, preta, roxa e vermelha. Uma bola será retirada ao acaso. É um evento impossível. Sair uma bola cuja cor começa com a letra V, será impossível sair uma bola com a cor com a letra V? Não, porque temos o verde. Descartada a letra A. Letra B. Sair uma bola cuja cor começa com a letra B. Aí a gente vê agora, tem alguma bola dentro dessa urna que começa com a letra B? Não. Então, esse evento seria impossível. Então, a gente já vê aqui, é a resposta, letra B. Quinta questão. A probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma urna com bolas numeradas de 1 a 25. Então, a gente vê o seguinte, são bolas numeradas de 1 a 25. Então, temos 25 bolas. Temos aqui, ó, probabilidade. Aqui eu tenho 25 bolas, então já é meu denominador. Então, agora eu quero saber a probabilidade de se obter um número divisível por 2. Para que seja divisível por 2, questões de divisibilidade, ele tem que ser um número par. A gente já sabe disso. Então, o que é que eu faço? Para eu encontrar de maneira mais simples, eu vou dividir esse 25 por 2. Quando eu divido 25 por 2, ele vai dar 12 e um pouquinho, mas eu só quero saber o número inteiro. Então, é 12. Então, são 12 os meus múltiplos de 2, ou números pares, de 1 a 25. Sexta questão. Em uma mesa, há 24 fichas, numeradas de 1 a 24. Para sortear ao acaso uma dessas fichas, qual a probabilidade de se retirar um número divisível por 3? Então, são 24 fichas, tem uma probabilidade igual 24 aqui embaixo. É o meu total. Então, eu quero saber as chances de se retirar um número divisível por 3. Então, como no exemplo que eu coloquei dos divisíveis por 2, é a mesma coisa que a gente pode fazer aqui com os divisíveis por 3. Eu tenho 24 bolas, eu divido 24 por 3 e eu encontro as minhas chances. 24 dividido por 3 dá 8. Então, eu tenho um total de 8 em 24. Que se eu reduzir aqui, ó, por 2, dá 4 e 12. Dá para dividir por 4, fica 1 em 3. Mas, fazendo a observação, se você não lembrar dessa questão de divisão, então você vai ver quais são os múltiplos. Os múltiplos de 3 de 1 a 24 são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. 8 os divisores.